Bom, então, continuando, 2017, segunda prova. Questão 6. Tem uma matriz A, tal que A de 1, 3 é igual a 2, 4. Estou entendendo que a matriz A, quer dizer, a matriz é da transformação linear que faz isso, né? E A de 6, 7 é igual a 0,8. Então, a questão é ver qual o produto que tem A como resultado. Então, letra A, 1, 3, 6, 7. Dois, 4, 0, 8. Letra B, 2, 4, 0, 8. 1, 3, 6, 7. Letra C, 1, 3, 6, 7, menos 1, 2, 4, 0, 8. Letra D, 2, 4, 0, 8. 1, 3, 6, 7. Bom, a maneira talvez seja pior de fazer todas as multiplicações, inclusive calculando essa inversa daqui, e depois calcular o resultado em 1, 3 e 6, 7. Então, o que é esse negócio daqui está nos informando? Está nos dando a matriz nessa base aqui, né? Quer dizer, se você fizer nessa base, você tem 2, 4, 0, 8. Então, essa matriz aqui seria, nos dá o cara nessa base. Agora a gente quer, está claro aí, mas quer o cara na base canônica. Tem uma que é diferente aqui, essa daqui. O que ela diz? Deixa eu ver, elas são... Ué, peraí, essa aqui são duas iguais, acho que eu copiei errado, né? É isso mesmo?
2408. Ah, não, aqui tem um menos 1. Bom. Ainda bem. Porque eu tenho... essa matriz aqui, que se você pegar 1, 3... essa daqui, né, você pega o E1, leva no 1, 3, e o E2 leva no 6, 7. Se fosse sem isso aqui. Quando você pega a inversa, ela faz exatamente o contrário, né? Ela pega essa matriz aqui, ela faz isso. E depois pega o E1, essa daqui, leva no 2, 4, e o E2 no 0, 8. Essa é a resposta certa. Base canônica. Né? Esse aqui é o 1, 0, esse aqui é o 0, 1. Porque o problema é o seguinte, quando você olha para uma... nenhuma dessas outras tem nenhuma informação sobre onde vão esses caras aqui. Porque essa daqui está dizendo que o E1 vai no 2, 4, o E2 vai no 0, 8, e essa daqui está dizendo que o E1 vai no 6, 7, o E1 vai no 1, 3, o E2 vai no 6, 7. Daí para eu dizer onde vai o 1, 3 e onde vai o 6, 7 no produto, eu não tenho informação nenhuma. Eu não entro aqui com 1, 3 e sei onde ele vai parar. Aqui também não. Quer dizer, aqui eu sei que o E1 vai no 1, 3 e aí o 1, 3 vai no 2, 4. Mas então não é o 1, 3 que vai no 2, 4, é o E1. Porque eu fiz o produto, né? Essa daqui, quer dizer, a inversa dessa matriz está dizendo isto. Se não tiver a inversa, o E1 vai no 1, 3 e o E2 vai no 6, 7. Então, essa matriz aqui tem alguma informação sobre onde vão o 1, 3 e o 6, 7. Só que essa daqui, no final, está produzindo o E1 e E2 aqui. Enquanto que essa faz exatamente o que eu quero. Né? Pega o 1, 3, diz onde ele vai no E1, e aqui diz onde o E1 vai no 2, 4. Então, ela faz exatamente isso. Então, essa... é a resposta certa. Então, a propriedade que você falar é, tipo, A seria igual a N, B, N inversa. Não, eu olhei para esse... Quando eu escrevendo o problema, eu não tinha a menor ideia de como ia fazer ele. Sim, mas tipo, pode pensar assim, né? Tipo, você tem que analisar, tipo, ela vai ser igual a N vezes B vezes matriz inversa, né? Ou uma besteira. Não, tudo bem, mas... Aqui, vamos dizer, tudo bem, eu diria o seguinte, né? Se o 1, 3... Se A de 1, 3 vai em 2, 4, quer dizer, eu sei que, justamente, estou entendendo o que você está dizendo, quer dizer, essa matriz aqui, 2, 4, 0, 8, significa que o que entrar aqui, quando eu multiplicar isso pelos vetores da base canônica, vai dar isso aqui. Então, para eu pegar essa matriz e multiplicar
por alguma coisa e sair isso aqui, exatamente eu tenho que pegar o 1,3, levar no E1, e o 6,7 levar no 0,8. Tá? Mas, vamos dizer, isso não é uma receita, tá, entendeu? Veio o problema, alguém diz, vou fazer um problema macetoso, mas quer dizer, você tem que entender o que significa isto aqui, o que significa a inversa. Quer dizer, a transformação linear, quando você tem isso aqui, é porque o E1 vai no 1,3, o E2 vai no 6,7. Quando você pega a inversa, porque o 1,3 vai aqui. Então, repara, eu não fiz multiplicação nenhuma, mas não sei se deu para ver, enquanto não tinha esse menos 1 aqui, eu estava olhando e não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Aí, como eu vi que esse estava igual a esse, eu fui olhar de novo o enunciado e descobri que esse estava errado e tinha um menos 1. Aí eu respirei mais aliviado, porque tinha uma resposta aceitável. Mas aqui, quer dizer, boa parte das questões dessas provas é conceitual. Você tem que entender o que está acontecendo. Tem outras que são meio... Tem um lado macetoso, assim. Você tem que enxergar a coisa. Porque, assim, qual é a receita de fazer isso aqui? A receita é isso, você multiplica, inverte, multiplica, inverte, multiplica. Bom, já calculou a inversa aqui, então faz a mesma, multiplica, né? E depois que você tem a matriz, você tem que multiplicar por 1,3 e ver se dá 2,4, 6,7 dá 0,8. Seria uma receita, é uma receita meio estúpida, né? Não, daria a mesma coisa, né? Você poria a inversa aqui. Assim, seria inviável o método. Bom, questão 7. A é matriz 2 por 2. As colunas são L e I. Então, qual é a alternativa falsa? Letra A. A pode representar reflexão. Reflexão pela origem do plano. Letra B. A pode rotação do plano. Letra C. A pode representar projeção em reta do plano. Letra D. A pode representar reflexão essa é uma questão extremamente fácil se você souber usar a única informação. As colunas são linearmente independentes. Então, é uma bijeção. 2 por 2, colunas ali, é bijeção. Então, é só você verificar quem não é bijeção. Reflexão pela origem significa que cada vetor V vai em menos V. Isso é bijetivo. Rotação também é bijetivo, né?
Lembrando que bijetiva é que dois caras diferentes vão em caras diferentes e todo mundo no contradomínio é a imagem de alguém. Como é transformação do plano no plano, é injetiva sem somente ser sobre ejetiva. Transformação linear vale isso. Projeção em reta, você tem uma reta aqui e todo mundo vem parar aqui. Então, todo mundo dessa reta vai parar no mesmo ponto. Isso claramente não é injetiva nem sobrejetiva. E reflexão através da reta, sim, porque o cara está aqui, ele vem parar aqui. Então, essa daqui é a falsa. Questão 8. Ih, lá vem os quadradinhos. Cada quadradinho igual a número não nulo. Agora, dois quadradinhos diferentes, dois quadradinhos podem representar números diferentes. Então, nós queremos saber qual dessas pode ser, que pode ter alto valor nulo. Obviamente, se a matriz tiver uma coluna de zeros, aquela coluna é a imagem do vetor correspondente à base canônica. Se ele for em zero, ele é levado em zero vezes ele, mas não podemos esperar tanta bondade da parte dos nossos professores. Como todos sabem, nós estamos aqui para sacanear vocês. Então, temos aqui... Eu vou botar o quadradinho sem encher, porque... Quadradinho, 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 quadradinho. Isso aqui é a letra A. Letra B. Quadradinho aqui na segunda. Letra C. Quadradinho, quadradinho, quadradinho. Quadradinho. Todo mundo quadradinho aqui. E mais dois quadradinhos. E letra D. 1, 2, 3, 4. Eu acho que a gente tem nessa daqui, na última, uma boa chance. Porque isso aqui podem ser duas equações iguais. Na hora que você tiver
duas equações iguais, você perdeu uma equação. Significará que a sua transformação não é bijetiva. Se ela não é bijetiva, vamos dizer, ela não é injetiva, porque como é de R4 em R4, se for injetiva sobre ejetiva e vice-versa. Então, isso aqui pode cancelar uma equação, você perde a possibilidade de ser, perde a bijetividade, e aí alguém não nulo vai em zero. Porque ter um alto valor nulo é ter alguém não nulo que vai em zero. Pode ser que, não vou nem checar as outras, pode ser que alguma outra também tenha essa possibilidade, mas essa aqui com certeza. Né? Outra maneira de pensar, né? Bom, aqui também, né, tem duas colunas iguais, eventualmente. Então, aqui você poderia ter E1 e E4, outra maneira de pensar, E1 e E4 mandados no mesmo vetor, e aí E1 menos E4 seria mandado em zero. Então, apesar dos quadradinhos, não era tão mal assim. Não, mas... Não, por exemplo, uma maneira que eu pensei, antes de ver essa daqui, eu vi isso aqui, ó, se eu somar essa com essa, esses caras aqui, esses dois podem dar esse, e esse pode ser igual a esse. Então, seria uma maneira, vamos dizer, independente do que tem aqui, já tem também a possibilidade aqui feita. Né? Por exemplo, se esse cara se deslocasse para cá, a questão ficaria, vamos dizer assim, digamos que a gente trocasse esse cara para cá, assim. Agora essas duas linhas já não são mais iguais, mas você tem isso, você pode somar essa coluna com essa daqui, esses dois caras não nulos, então esse pode ser igual a esse pode ser igual a esse pode ser igual a esse, e a soma desses pode ser esse. Então aqui eu piorei um pouco, mas... Tem isso, o cara pode fazer a questão com cara de difícil, mas que é fácil, ou ele pode se esmerar para fazer com que ela fique mais difícil. Questão 9. 2017, prova 2. Questão 9. C é igual a AB. A e B representam transformações bijetivas. Aqui ó, já tem uma informação importante, porque se A e B são transformações bijetivas, elas são quadradas. Então todo mundo aqui é matriz quadrada. Então, as linhas de B são combinações lineares das de C. 2. Não, as linhas, isso aqui era 2. As linhas de A são combinações lineares e as linhas de B
São combinações lineares das de C. Aqui é o seguinte, né? Se transformações, essa é objetiva, essa também é. Então, as colunas são linearmente independentes e as linhas também, em todas as três. Ora, as linhas de C, então, são linearmente independentes. Com as combinações lineares das linhas de C, você escreve qualquer vetor do seu Rn aqui. Essas são todas n por n. Então, você tem aqui a C. Ela é n por n porque, como são objeções, é todo mundo quadrado. Então, essas linhas aqui são n vetores linearmente independentes em Rn. Você escreve qualquer vetor de Rn. Se você pegar, você nem precisava... a pergunta, na verdade, é a seguinte, né? Seja V um vetor de Rn. Ele é ou não combinação linear das linhas de C? Sim. Então, poderia inventar qualquer maluquice aqui. Né? Poderia dizer, ó, pega uma matriz agora assim, que tem... M colunas, pega uma matriz qualquer aqui, suponha que D é uma matriz que tem o mesmo número de linhas que a matriz B. Então, todas as colunas dessa matriz D são combinações lineares das linhas de C. Verdade. Porque se tem o mesmo número de linhas que a matriz B, então esse número é N. Então eu tenho aqui não sei quantos vetores em Rn. Pela informação aqui, as linhas de C geram Rn. O que eu estou lendo nessas questões? Assim, você precisa saber o básico. Tipicamente, se você passou no Enem, é porque, bom, você fez uma redação razoável e você fez um bom ensino fundamental, você sabe direito básico. Então é a mesma coisa, álgebra linear, você tem que saber o básico. Questão 10. A é uma matriz 2 por 2. Tal que A 1 é autovetor associado ao autovalor 1. B, 1 menos 1 é autovetor associado a menos 2. V igual a 5 menos 1. Então, A de V igual a... Bom, isso aqui está dizendo o quê? Que A de 1 é igual a 1 e A de 1 menos 1 é igual a menos 2 vezes 1 menos 1. Quero 5 menos 1. Será que eu escrevo... Eu quero escrever 5 menos 1 como combinação linear desses dois caras. Eu quero fazer
5 menos 1 é igual a alfa 1 mais beta 1 menos 1. Aí eu vou ter A de 5 menos 1 é igual a alfa vezes 1 mais beta vezes menos 2 vezes esse daqui, né? 2 é menos 2, 2. Então, quem são alfa e beta? 2 e 3, né? Então, isso aqui vai dar 2 menos 6 menos 4, 2 mais 6, 8. Espero que eu tenha acertado. Tem aqui letra A, menos 4, 8. Conferindo, 2, 3, 2 menos 3, 2, 2, mais menos 6, 6, tá certo, né? Bom, matriz associada à rotação de alfa. Esse aqui é o ângulo. No sentido anti-horário em torno da origem 0, 0 é R igual a cosseno alfa, seno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa. Lembrando que o produto de matrizes representa a composição de transformações lineares. Então, R elevado a K é igual a R vezes R vezes R, K vezes Bom, então você vai rodar de alfa, de alfa, de alfa, de alfa, vai rodar K vezes alfa. Então, vai ser cosseno K alfa, seno K alfa, menos seno K alfa, cosseno K alfa. Aqui aparece como letra A. Não é. Não, mas é isso, né? Você roda, 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 roda. Então, bom, na verdade, para fazer essa questão 11, só precisava saber o que é rodar de um número alfa e saber ler. Não precisa saber nada. Quer dizer, se você fez um bom ensino fundamental, você está apto a resolver essa questão. Questão 12. Dentre as transformações lineares T de R2 em R2, assinale aquela tal que o núcleo de T
é a reta 3x mais 3y igual a zero, também conhecida como x mais y igual a zero, né? Imagem de T é a reta 2x mais 6y igual a zero, que também é x mais 3y igual a zero, né? Então aqui, letra A, T de xy é igual a menos 18x menos 18y, 6x mais 6y. Letra B, T de xy igual a menos 18x mais 18y, 6x mais 6y. Letra C, T de xy igual a menos 18x mais 18y, menos 6x mais 6y. Letra D, T de xy igual a menos 18x menos 18y, menos 6x mais 6y. Bom, o núcleo é 3x mais 3y igual a zero, né? Quer dizer, tem que dar x mais y igual a zero. Então, vamos dizer, a nossa transformação faz isso assim, né? Tem coisas aqui assim. Isso daqui é o mesmo, né, que x igual a menos y. Então, quando x for menos y, tem que ir em zero. Ou, mesma coisa, x mais y tem que dar zero. Quando é que x mais y aqui dá zero? Aqui dá zero, aqui dá zero, aqui não dá, aqui dá, aqui não dá, aqui não dá, aqui dá e aqui não dá. E bom, vamos ver, a imagem, né? A imagem é lá ao contrário, né? A imagem aqui é x mais 3y igual a zero. Então, se você pegar aqui o x daqui com 3, vamos dizer, esse agora, na imagem, esse é o x, esse é o y. Então, esse mais 3 vezes esse tem que dar zero. Aqui está dando. Aqui já não dá. Aqui dá. E aqui já não dá. Então, na imagem, pela imagem poderia ser esse daqui. Mas, pelo núcleo, só essa daqui. Né? Tá legal? Então, letra A. Uhum. 12, 13, bom. Questão 13. A é 2 por 2.
C é 3 por 2. E C é igual a EA. Ui, caralho. Não, a questão está mal. Diz, assinale abaixo a matriz E de forma que a primeira linha de C, não sei o que lá e tal, mas na verdade, depois diz, assinale a soma dos elementos da segunda coluna de E. Bom, primeira coisa, C é igual a EA. Então aqui você tem 2 por 2, aqui é a A, e a C é 3 por 2. Isso aqui é C. Então aqui a E vai ter que multiplicar a A tem que ser assim, né? Porque aqui você vai ter, quer dizer, isso aqui leva, vamos fazer assim, a A leva R2 em R2. A C, isso aqui é a A. A C leva R2 em R3. Então, a E tem que levar R2 em R3. Muito bem. Então, a E agora diz o seguinte, né? A primeira linha de C é igual à soma das linhas de A. Ih, caramba, vou ter que botar aqui A11, A21, A12, A22, senão eu vou me perder. C, vamos chamar aqui de C11, C21, C31, C12, C22, C32, E11, E12, E21, E22, E31, E32. Então, a primeira linha de C, C11, C12, é igual à soma das linhas de A. É igual a A11, A12 mais A21, A22. A segunda linha de C, C21, C22, é igual a diferença entre as linhas de A. Ui, a diferença entre as linhas de A, será que é a segunda menos a primeira ou a primeira menos a segunda? Não sei. Vou supor na verdade, é mais ou menos isso. Terceira linha de C, C31, C32 é igual à segunda linha de A, A21, A22, aí que é a soma dos elementos da segunda coluna de E. Vou pegar esses caras aqui, somar esses caras aqui.
Mas... será que eu vou saber fazer isso? Hã? Uma maneira de fazer isso, né? Já que supostamente essa informação é suficiente, você pode chutar matrizes aqui de tal maneira que dê certo, né? Vamos ver. Uma ideia, então, seria fazer isso, né? Você bota aqui 1, 0, 0, 1. Aqui você bota 1, 1, que é a soma, né? Aqui você bota 0, 1, que são... E aqui você faz a diferença, que é 1 menos 1. Agora encontra a matriz aqui que vai dar isso. Aqui você vai ter que ter 1, qualquer coisa aqui, depois aqui qualquer coisa, certo isso? Peraí, eu fiz alguma coisa, fiz certo aqui? Essa linha em vez dessa coluna. Bom, então, aqui é 1, qualquer coisa aqui dá certo, depois, para obter esse... Aqui isso, 1. Aqui para obter esse 1 aqui, eu posso botar qualquer coisa aqui, 1 aqui. Não. Aqui é o contrário, né? 1 aqui. Qualquer coisa assim. Hã? Assim, é porque é a matriz... tá certo, estou multiplicando pela identidade, né? 1, 0, 1, menos 1, 1. Aí eu tenho... Bom, aí pede o quê? A soma dos elementos da segunda coluna de E, dá 1. Tá bom? Foi uma maneira... Não, porque... Não, vamos dizer, aqui a solução foi feita pensando o seguinte, se esses dados são suficientes... É claro que numa questão aberta, pode ser que esses dados não permitam concluir. Né? Pode ser que eles não permitam concluir, mas se eles permitem concluir, qualquer caso particular vai dar a resposta certa. Né? Então aqui a resposta é soma dos elementos. Esse aqui seria A, E, C da segunda coluna de E igual a 1. A gente pode tentar fazer mas teria talvez que trabalhar um pouco mais, né? Então aqui nós estamos treinando para fazer a prova, fizemos desse jeito.
Tá legal? Tá? Vamos fazer... Hã? Não, porque às vezes, porque em matemática você tem coisas que são teoremas. Então, o teorema significa, o importante do teorema é a demonstração. Você dizer que sob certas hipóteses obtém-se tal resultado. Agora, se o cara te diz que aquilo é um teorema, você aplica o teorema. Aqui, vamos dizer, nada aqui em princípio garante, olhando assim, que daqui você é capaz de deduzir qual é a soma desses caras. Não está claro isso. Então você tem que fazer a conta e tal e ver se dá realmente para tirar. Agora, se o cara te diz, não, daqui dá para deduzir qual é a soma desses caras. Então, significa que quaisquer, vamos dizer, essa igualdade tem que valer. Então, você bota o A mais simples que você puder. Aqui, no caso, é a identidade, então essa é igual a essa, e você deduz. Ou seja, resolvemos o problema sem necessariamente saber o que era necessário para resolver o problema. 14. Então, A é uma matriz M por N. E U, V e W está contido em Rn. Então, 1 diz que se A de U, A de V, A de W, Li, então U, V, W, Li. Segunda é a recíproca, U, V, W, Li, implica A de U, A de V, A de W, Li. Bom, se isso aqui fosse verdade, toda transformação linear seria bijetiva. Então, isso aqui com certeza é falsa. Agora, essa daqui, sim, essa é verdadeira, porque quando você tem um vetor que é combinação linear de outros dois, se aplica a transformação linear, a imagem continua sendo combinação linear. Então, esses caras aqui só podem ser linearmente independentes porque esses já eram. Não quer dizer que esse sendo vai garantir isso aqui, mas... Então, essa aqui é verdadeira. A impressão que eu tenho é a seguinte, as questões ou são fáceis, ou quando elas são difíceis, tem um jeito macetoso que você resolve elas sem saber o que seria preciso para resolver. Matriz A igual a 2, 1, 0, menos 1, 4, 0, menos 1, 1, 3. Possui um só alto valor, lambda igual a 3. A dimensão
do conjunto gerado pelos autovetores associados a lambda é, cara, sei lá, não, porque esse conjunto é o seguinte, né, esse conjunto aqui é o conjunto dos vetores U, tais que A de U é igual a lambda U, no caso 3U. O problema que acontece aqui em R3 é o seguinte, R3 você sempre tem um alto valor, né, porque você vai, quer dizer, lambda é solução de, vamos dizer assim, 2 menos x, é raiz, vamos dizer assim, né? 2 menos x menos 1, 4 menos x, 1, 0, 0, 3 menos x, isso aqui, você calcula o determinante disso, e os x para os quais esse determinante for 0, são os autovalores. Tá? Lembrando que era por quê? Porque A de V igual a lambda V, isso é a mesma coisa que fazer A de V menos a identidade em V igual a 0, menos lambda vezes a identidade. Isso daqui é a matriz de A, menos lambda V igual a 0. Aí você tem o quê? Você tem aqui A menos lambda V. Isso dá essa matriz aqui com lambda no lugar de x. E aí ela tem que levar um V não nulo em 0. Para levar um V não nulo em 0, ela não pode ser bijetiva. Então o determinante dela tem que ser 0. Então você transforma esse problema. Agora, sem calcular isso, eu não sei se eu vou ter que calcular o determinante, porque pode acontecer o seguinte, ó, bom, poderia ser o seguinte, poderia ter três caras que o lambda, poderia ter lambda de V1 igual a 3V, quer dizer, A de V1 igual a 3V1, A de V2 igual a 3V2 e A de V3 igual a 3V3, com os três linearmente independentes. Mas aí a A seria 3 vezes a identidade, porque se está pegando 3 vetores de uma base e está multiplicando esse por 3, esse por 3, esse por 3, qualquer combinação linear deles vai ser multiplicada por 3. Tá? Então, para que a dimensão desse espaço gerado pelos caras fosse 3, isso aqui tinha que ser 3 vezes a identidade. Mas 3 vezes a identidade daria uma matriz 3, 3, 3, 0, 0, 0 em qualquer base. Então, essa aqui não é essa. Então, a dimensão 3 já está excluída. Deixa eu ver quais são as possibilidades aqui. É A, 3, B0, C1 e D2. Bom, 3 então cortei. 0 não pode ser porque tem um vetor, quer dizer, o lambda é alto valor, então tem pelo menos um vetor e o espaço não vai ter dimensão 0. Poderia ser 1, poderia ser 2. Eu posso aplicar, tipo, o teorema da... Qual é a definição de alto valor e alto vetor direto? Tipo,
É isso aqui. Existe V não nulo. Multiplicar a matriz matriz A por um vetor x, y, qualquer, e esse mesmo vetor multiplicado de alfa tem que ser igual. Sim, mas você vai ter um sistema. Na verdade, você vai ter que olhar. Talvez seja mais fácil aqui realmente olhar para esse determinante e ver. Quer dizer, aqui, ó, você pode desenvolver esse determinante por aqui, né? Quer dizer, você vai ter 3 menos x vezes esse determinante aqui assim. Então, aqui é 2 menos x, 4 menos x, mais 1. Aqui está 3. Aqui significa que esse negócio aqui não vai dar raiz nenhuma. Significa que... É porque... significa que os outros dois autovalores vão ser complexos. Aqui, na verdade, as outras duas raízes... Porque aqui vai dar o que? Vai dar x2 menos 6x mais 8 mais 1 mais 9. Certo isso? x2 é que x2 menos 6x mais 9. Então, isso aqui, na verdade aqui, ó, isso aqui vai dar x menos 3 ao quadrado, né? Tá legal? x2 menos 6x mais 9 é x menos 3 ao quadrado. Então, esse negócio daqui é x menos 3 ao cubo. A única raiz é 3. Tá? Não? Não é isso? Ué, eu desenvolvi o determinante. Aliás, é menos x menos 3 ao cubo. Né? Porque tem isso aqui, tá? Mas tudo bem. Faz aqui. A única raiz é 3. Então não tem raízes complexas aqui. Eu não estou vendo como tirar de maneira simples qual é essa dimensão. Porque isso aqui poderia ter uma cara assim, né? 3, 0, 0, 0, 3, 0. Ou poderia ter uma cara assim, 3, 1, 0, 0, 3, 1. Poderia ser 1 ou poderia ser 2. Como é que eu vou saber? Talvez aqui o jeito vai ser fazer... não procurar o lambda, sabendo que é só o 3 mesmo e resolver. Tá? Quer dizer, aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Vai resolver esse sistema assim, né? Você tem 2, menos 1, menos 1, 1, 4, 1, 0, 0, 3, vezes x, y, z, igual a 3x, 3y, 3z. E ver o que sai daqui. Hã? Bom, aqui não dá nada, né? Mas aqui vai dar 2x, menos x, né? Menos y, menos z igual a 0. Daqui vai fazer x
mais y mais, certo isso mesmo? X mais 4y mais z igual a 0 e 3z, 0 igual a 0 aqui. Né? Só que essas duas equações são a mesma. Então, tem uma equação só. Então, tem dois caras que podem... Hã? Porque é o seguinte, no final, quem são os autovetores? Os autovetores são os x, y, z, tais que x mais y mais z igual a 0, porque essa equação não diz nada e essas duas são a mesma. Tá? Então, significa, ou a mesma coisa que dizer, né, que x igual a menos y menos z. Né? Então, você vai ter x igual a menos y menos z, você pode ter 1 menos 1, 0, pode ter 1, 0, menos 1, e qualquer combinação linear desses dois caras. Tá? Então, esses dois caras geram todos os autovetores. Né? Quer dizer, aqui você faz y, quer dizer, na verdade você faz x, bota aqui x menos y, x menos z. X menos y, não, desculpa. Aqui x menos x ou y menos y, para ficar mais assim, né? E aqui z menos z. Tá? Então, isso aqui vai dar y vezes 1 menos 1, 0, mais z, 1, 0, menos 1. Então, ele é gerado por esses dois casos. Então, a dimensão dele é 2. Tá? Questão... na verdade, aqui, quer dizer, de certa forma, eu fui numa direção errada, porque se ele está dizendo que o único autovalor é 3, ele não estava querendo que eu fosse lá no determinante. Se eu fosse no determinante, eu ia achar todos os autovalores. Então, eu já estava me dando isso. Então, era para procurar aqui mesmo, direto. Né? A questão era, vamos dizer, ela era mais fácil do que eu supus. Questão 16. Manda calcular a inversa da matriz. Inversa de 104, 010, 205 e quer soma dos elementos da primeira coluna. Vários o quê? Se você quiser, eu mostro para o senhor hoje. Diz que eu não tenho visual para fazer isso daí. Essa parte é uma matriz menor,
Não sei, assim... Bom, a gente pode inverter sabendo o seguinte, né? Se essa matriz é A, a gente tem que A de E2 igual a E2. Então, a inversa do A menos 1 de E2 já é. Então, a gente tem que ver quem vai em E1. Quer dizer, ela pega o E2 e leva no E2. Quem é que vai no E1? Quer dizer, a gente tem... Quer dizer, se você fizer assim, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 4, 0, 5, x, y, z, isso aqui é igual a 1, zero, zero. Bom, o segundo cara daqui é o y. Então, esse y aqui já vai ter que ser em zero aqui. Então, você vai ter x mais 2z igual a 1 e 4x mais 5z igual a zero. Então, x igual a menos 5 quartos de z. E aqui você vai ter x menos 5 meios de x... Não, aliás, desculpa. Menos 5 quartos de z mais 8 quartos de z igual a 1. Então, 3 quartos de z igual a 1, z igual a 4 terços e x igual a menos 5 terços. Então, A de menos 5 terços, 0, 4 terços, igual a E1. E o E3, quer dizer, quando você fizer o E3 vai ser a mesma coisa assim, né? 1, 0, 4, 0, 1, 0, 2, 0, 5, vezes x, y, z, igual a 0, 0, 1. Entendeu? Estou invertendo a matriz assim, estou vendo, já que eu sei quem é levado no E2, a matriz inversa leva o E2 no E2. Então, estou querendo ver quem foi levado no E1, está aqui. Então, A menos 1 de E1 é isso. E o E3, mesma coisa. Quer dizer, a primeira linha aqui vai dar x mais 2z igual a 0, a segunda vai dar y igual a 0, então esse aqui já é 0, e a terceira, 4x mais 5z igual a 1. Então, x é igual a menos 2z, aqui a gente tem menos 8z mais 5z igual a 1, z igual a menos 1 terço, e x igual a 2 terços. Então, aqui A de E3, quer dizer, A de 2 terços, 0 menos 1 terço, igual a E3. Então, na verdade, a gente já tinha aqui, né? Porque a gente queria só os elementos da primeira coluna, né? Então, dava menos 1 terço. Né? Quer dizer, essa aqui é a primeira coluna, né? Na verdade, aqui eu trabalhei
de graça, que eu podia dizer, bom, já que quer a soma dos elementos da primeira coluna, eu quero saber quem é que é elevado em E1. Que é imaginário. Então, eu achei isso aqui, já dá, né? Então, aqui, menos 1/3 é a soma disso aqui, que é a letra D aqui. A gente podia fazer o tal problema dos polinômios, tem tempo ainda, que horas são? Vamos fazer ele, porque na próxima aula, vai ser a última aula antes da prova, a gente não vai querer ficar divagando. É só para entender que esse problema é um problema de álgebra linear, puro, assim. Lembrando assim, o problema é o seguinte, você tem aqui N números, x1 até xn, cada um tem um y1, y2, yn, e a gente quer um polinômio p de x de grau n menos 1, então ele é an menos 1, x elevado a n menos 1, mais a1x mais a0. Então, as incógnitas são os coeficientes do polinômio, a0, a1, esse que eu quero determinar. Quero um polinômio que passe por esses pontos aqui. Então, cada vez que eu substituo um valor de x, eu tenho uma equação envolvendo esses caras. Então, a primeira equação vai ser, vamos dizer, isso aqui vai ser o seguinte, para cada, vai ser assim, vou botar aqui o A0, a n menos 1. Aí eu tenho 1, x1 ao quadrado, até x1 elevado a n menos 1. Depois 1, x2 ao quadrado, x2 elevado a n menos 1, etc. 1, xn ao quadrado, xn elevado a n menos 1. Essa matriz aqui tem que dar y1, yn. Então, entendeu? Embora seja um polinômio e a gente pensa o x como incógnitas aqui, eu quero resolver esse sistema. Essa matriz é dada, porque eu conheço x1, x2, etc. xn, é uma matriz de Van der Monde. Esses caras aqui são dados, então eu quero saber se esse sistema tem solução, ou resolver ele. Então, resolve o sistema. Olhando assim, eu fico meio cabreiro, né? Mas tem uma solução bonitinha, que é a seguinte: imagina que eu te desse k números, x1, x2 até xk, e pedisse um polinômio que se anula nesses k caras. Então, x menos x1, x menos x2, x menos xk, se anula nesses k caras. Não, talvez seja a mesma que eu estou dando. Né? Hã? Você pode sempre subtrair de uma matriz, certo? Bom, poder pode, mas para quê? Então, diferença de quadrados. Mas eu não posso mudar a diferença, posso? Bom, mas tem diferença dos quadrados. Não, mas olha só, essa aqui. Você sabe, isso daqui dá zero em todas essas. Você quer um polinômio de grau n menos 1. Então vamos fazer uma que se anula em x2 até xn, mas não no x1. Vamos fazer o seguinte, né? Faz x menos x2 até x menos xn. Isso tem grau n menos 1. Se anula em todas essas. Agora, em x1, isso vale x1 menos x2, x1 menos x3.
Vou melhorar. Então, vou fazer o polinômio continuar valendo 0 em todos esses e valendo 1 aqui. Divido por x1 menos x2, x1 menos xn. Chamo esse cara daqui de L1 de x. Agora eu faço o L2 de x. L2 de x vai ser x menos x1, x menos x3, x menos xn. Todo mundo menos o x2. Grau n menos 1. Se anula em todo mundo menos no x2. Agora eu faço x2 menos x1, x2 menos x3, x2 menos xn. Agora vale 1 no x2 e 0 em todos os outros. E assim até Ln. Agora tem uma base canônica, uma base, tá certo? Isso aqui é como se fosse, esse primeiro, o primeiro ele é o seguinte, ó. Ele vale 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. O segundo vale 0 aqui, 1 aqui, 0, 0, 0. O terceiro vale 0, 0, 1, 0, 0. Agora eu faço y1 vezes esse, mais y2 vezes esse, mais y3 vezes esse. Né? Então, meu P de x é igual a y1 L1 de x mais yn Ln de x. Esse L é em homenagem a Lagrange, porque são os polinômios de Lagrange. Sabia que tinha esse cara. Tá? Mas é uma solução meio óbvia, não precisa gastar o nome do Lagrange para uma coisa tão... Não é isso. Entendeu? Mas é interessante o seguinte, é um exemplo muito ilustrativo do seguinte. Pensa os polinômios de grau menor que n como um espaço vetorial. Ele tem uma base natural que é 1, x, x2, x3, x4, até x elevado a n menos 1. Todo polinômio de grau menor que n é uma combinação linear desses caras. Mas para esse problema, essa é a boa base. Isso aqui é uma base. Todo polinômio... Repara, esses caras aqui, eles são n elementos, são n polinômios de grau menor que n. Então, são n elementos do espaço vetorial em questão. Se você fizer uma combinação linear deles, essa daqui, se ela se anular para todo x, ela vai ter que se anular quando você faz x igual a x1. Aí você faz x igual a x1, o único que não se anula é esse, que dá 1. Os outros todos se anulam. Então, o y1 vai ser 0. Por outro lado, vai ter que se anular em x igual a x2. Quando você faz x igual a x2, todos se anulam, menos esse. Então, o y2 vai ser 0. Então, esses caras são n elementos do espaço dos polinômios de grau menor que n, que são linearmente independentes, porque a única maneira de escrever 0 como combinação linear deles é tudo 0. Então, eles são uma base. Todo polinômio de grau menor que n se escreve de maneira única como combinação linear desses caras. Álgebra linear pura, ideia de base, dimensão pura. Né? Pegando um espaço, que não é um Rn, mas é um Rn, mas é um Rn, vamos dizer, entendeu? O espaço dos polinômios de grau menor que n é o Rn. E ele tem uma base natural, mas nesse problema a base natural não nos serve para nada. Se a gente bota a matriz, eu olho para aquela matriz e morro de medo, né? Mas simplesmente mudando a base, você tem a base que resolve o problema. E claro, o problema de interpolar é um problema muito importante. Essa é uma maneira de interpolar. Você pode ter várias maneiras
de interpolar. Né? Porque às vezes aqui, vamos dizer, está muito boa, mas tem muita conta envolvida nesse negócio aqui. Né? Mas tudo bem, mas é um exemplo muito legal porque ele pega o cara, se você pensar muito concreto no polinômio, você... Né? E aqui você tem realmente uma outra base. Repara que, na verdade, se você pegar os polinômios de grau n, menor que n, você pode escolher quaisquer n números e criar a base correspondente a esses n números. Porque são n números quaisquer. E para efeito de interpolação, essa base é boa. Eu estimo que nesses 5 minutos eu ensinei mais álgebra linear do que na hora e meia, sei lá quanto foi que precedeu. Sei que foi um colega reclamou que os alunos chegavam lá no curso dele e não sabiam interpolar um negócio. Fechar um polinômio. Da interpolação, então, posso considerar a interpolação na mudança de base? Não estou dizendo que é uma mudança de... Toda interpolação é uma mudança de base. Bom, nesse sentido, sim, que você resolve, você está mudando a base. Tem outros programas de interpolação que a gente ainda vai ver, espero que sim, que é o seguinte, porque você pode ter um número grande de pontos e querer interpolar por um polinômio de grau menor. Né? Você pode ter 1000 pontos, você diz, não, eu quero um polinômio de grau 100, até 100 eu vou. Aí não vai existir, em geral, um polinômio de grau até 100 que interpola 1000 pontos. Mas você pode procurar o mais próximo, que minimiza o erro num certo sentido. Né? Então, na verdade, você tem uma questão geral, que é você tem um sistema e ele não tem solução. E você, então, quer dizer, bom, não tem solução, não, sou engenharia não tem isso, tem que ter uma solução. Né? Então, já que eu não tenho a solução exata, eu vou procurar a melhor solução que eu puder oferecer para o meu problema. Né? Vou fazer o desenho. O que é um sistema que não tem solução? Você tem aqui fazer em R2 mesmo. Né? Você tem uma matriz e aí a imagem, para não ter solução, porque é sobrejetivo. Não é sobrejetivo, quer dizer, então, tá aqui, essa é a imagem, aqui é a transformação T, aqui é a imagem de T. E aí você tem um Y que está aqui. Não tem nenhum X que vai nesse Y. O que você pode fazer? Projeta aqui e acha um X0 que vai nesse Y0. Como o núcleo vai estar aqui, na verdade vai ter toda uma reta aqui, eventualmente. Pode ser que não, pode ser que, vamos dizer, seja R2 em R3 e o núcleo também tenha... Mas pode ser que tenha... Aí, além disso, você ainda pode dizer, bom, então, achei uma solução, mas eu quero a melhor solução, sei lá, que estiver mais próximo aqui. Então, você vai projetar aqui e dizer, não, essa vai ser a minha solução. É a melhor solução para o problema. É o cara, vamos dizer, é o menorzinho dentre todos os que vão o mais perto possível de Y. Estabelecer um critério. É claro que essa distância aqui em R2 é a distância geométrica, mas isso aqui pode não ser R2, sei lá, pode ser consumo em quilowatts e, sei lá, custo de não sei o quê,
E aí tirar a raiz quadrada, a soma dos quadrados das coordenadas pode não ser a melhor ideia, mas é por aí que vai.